Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. Nessa aula eu vou falar sobre um erro muito comum durante a execução do supino reto com a barra livre. Então é muito comum observar em diferentes academias hoje praticantes realizando o supino com amplitude parcial. E geralmente essa amplitude parcial é decorrente de uma carga elevada. Então muitos praticantes eles acabam usando uma carga maior do que a sua capacidade, muitas vezes por ego, e acabam realizando uma repetição parcial. Então o ideal seria reduzir um pouco essa carga, utilizar a carga adequada para o número de repetições que você vai realizar e colocar, a amplitude de movimento até próxima da região torácica. Agora, se você tem alguma limitação, alguma restrição que tenha que restringir um pouco a amplitude, beleza. Mas se você tiver a sua articulação saudável, se não tiver nenhuma restrição, tentar levar a barra o mais próximo possível da região torácica e não ficar realizando as repetições parciais. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. Nessa aula eu vou trazer mais um erro comum durante a execução da puxada pela frente. É um erro que eu observo em várias academias que eu frequento. É importante a gente corrigir esse erro para que o exercício fique o mais correto possível. Então esse erro que eu observo é durante a tração. Então muitas pessoas, ao invés de tracionar e puxar essa barra na direção do tórax, ou seja, puxar para essa direção, elas acabam tracionando essa barra pela frente, passando da linha do tórax e direcionando um pouco aqui para a região do estômago. Então muitas pessoas, ao invés de puxar e tracionar essa barra para cá, elas puxam e tracionam essa barra para cá, na direção do estômago. Então é importante corrigir esse erro, porque a partir de um certo ângulo já não vai ter mais ação do latíssimo dorso, do grande dorsal, e além disso você começa a botar a sua articulação glenohumeral numa posição indesejável. Então quando realizar essa tração da barra, você vai puxar a barra na direção do tórax e não na direção do estômago, e como eu disse, é um erro que eu observo muito nas academias. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. E nessa aula eu vou trazer um erro muito comum durante a execução da cadeira solear. Então esse erro, apesar de muitos profissionais não terem ciência e também muitos alunos nem terem ideia desse erro poder acontecer, é um erro que é muito comum, só que poucas pessoas sabem. Então, durante a execução da cadeira solear, é muito comum o aluno ou o praticante começar a aplicar força nos flexores do quadril. Então, ao invés de realizar a flexão plantar e empregar, aplicar essa força através da força do tríceps sural, essa pessoa ela aplica força utilizando os flexores do quadril. Então é muito comum você observar pessoas, por exemplo, apresentando cansaço ou fadiga na região aqui próxima do quadril, dos flexores do quadril, e às vezes até mesmo cãibra. Isso quer dizer que ela está utilizando bastante esses flexores do quadril para tentar empurrar o apoio para cima. Então concentrar a força na região do tornozelo, realizando a flexão plantar, é extremamente importante. Então é uma questão também de consciência corporal, de consciência do movimento e também às vezes de carga. Então às vezes a pessoa coloca uma carga muito acima do que ela é capaz de utilizar e ela acaba gerando compensações. Meus amigos, tudo bem? Eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. E nessa aula eu vou deixar um erro comum durante a execução da flexão plantar em pé, que pode ser na máquina ou em outra variação. Esse erro muito comum é realizar a hiperextensão do joelho. Ou seja, quando você realiza a flexão plantar na máquina, você vai estar ereto, vai estar em pé e o joelho vai estar estendido. Só cuidado para não realizar a hiperextensão, ou seja, se você observar aquela linha média, se o joelho estiver posicionado, por exemplo, posteriormente, é que ele está em hiperextensão. E essa hiperextensão ela pode gerar algumas sobrecargas em estruturas moles da articulação do joelho. Então, pode manter o joelho estendido, só que evite a hiperextensão para reduzir as chances de lesão durante a execução. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês, bem curtinha, para falar sobre um erro bem comum durante a execução do leg press 45. Então é muito comum a gente observar durante a execução do leg press 45
a movimentação do quadril principalmente durante a fase excêntrica do movimento. Então, quando o praticante ele começa a descer, né, a plataforma, ou seja, fazer a fase excêntrica do movimento, é muito comum a gente observar o quadril ele perdendo o contato com o apoio. E essa alteração postural é uma alteração que deve ser evitada porque aumenta as forças de compressão na região lombar. Então, sempre que você estiver realizando, por exemplo, a fase excêntrica do movimento, ou seja, você estiver descendo a plataforma, é fundamental que você mantenha o seu quadril e a sua região lombar apoiada no banco, porque isso vai manter a coluna numa posição mais natural e vai ter as forças compressivas ali normais do exercício. Agora, quando você tira esse quadril do banco e também a região lombar, você aumenta as forças nessa região. Tá? Então, mantenha, né, todo o tronco estabilizado e realize o movimento do quadril e o movimento do joelho para enfatizar os músculos que você deseja enfatizar. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês e nessa aula eu vou falar sobre um erro muito comum durante a execução da mesa flexora. Então, muitas pessoas acabam utilizando uma quilagem acima da capacidade delas e por essa quilagem ser maior, elas acabam gerando compensações durante a execução do exercício. Então, no dia a dia, eu observo muito que as pessoas, quando realizam a flexão do joelho na mesa flexora, aumentam a curvatura lombar. E muitas vezes, esse aumento da curvatura lombar é para gerar uma compensação, porque aquela carga está acima da capacidade. Então, uma das formas de corrigir inicialmente é reduzindo essa carga para a pessoa conseguir manter uma técnica mais adequada. Tá? Então, o que acontece, né, quando a pessoa gera essa compensação é que o quadril ele roda, ele gira, né, anteriormente e logo a curvatura lombar ela aumenta. E eu vejo muitos profissionais tentando, né, pressionar a região lombar para estabilizar. O mais correto seria, né, reduzir essa carga para verificar se essa compensação é por causa de carga excessiva e geralmente quando você reduz a carga, a pessoa ela consegue realizar o exercício de forma mais estável. Ou seja, durante a execução da mesa flexora, todo o corpo deve estar estável e a gente realizar somente a flexão do joelho. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. Nessa aula eu vou deixar um erro muito comum durante a execução do tríceps pulley. E aí a gente pode pensar em diferentes variações, com a barra, com a corda, enfim, com a barra triângulo. O que acontece é que muitas pessoas durante a execução do tríceps, usando a polia, elas acabam gerando uma tensão muito grande na região do trapézio. Então a gente observa muitas pessoas realizando a extensão do cotovelo, realizando também uma elevação do ombro. Então as pessoas acabam tendo uma tensão muito grande, principalmente aqui no trapézio superior, né, nos feixes superiores do trapézio, por causa dessa postura. Então o ideal é que a gente consiga, por exemplo, realizar uma retração da escápula, estabiliza a cintura escapular, estabiliza a articulação glenohumeral e realize, por exemplo, somente a extensão do cotovelo. O que eu vejo é que muitas pessoas elas ficam nessa posição, então elas realizam o movimento gerando uma tensão muito grande nos feixes superiores do trapézio. Tá? Então relaxe essa região, retraia as escápulas, estabilize a articulação glenohumeral e realize a extensão do cotovelo. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês e nessa aula eu vou deixar uma dica sobre um erro muito comum durante a execução da remada com o triângulo ou com a pegada neutra. Então esse erro eu observo diariamente na academia e é um erro que diminui a eficiência do exercício e também pode aumentar a chance de lesão. Então muitas pessoas quando vão realizar a remada, elas realizam a extensão do ombro e acabam continuando além da linha do ombro. Então elas fazem esse movimento e continuam até o final. O que acontece aqui são duas situações. Primeiro que quando ela passa da linha do ombro, ela acaba realizando, né, uma rotação aqui interna do ombro. Então ela acaba projetando esse ombro anteriormente. E o segundo ponto é que diminui a eficiência do exercício, ou seja, não adianta muito levar até lá atrás, porque já não tem tanta ação do latíssimo do dorso, que é o músculo, né, que a gente tem o objetivo principal de ativar nesse exercício.
Então, a remada você pode realizar levando aqui até a linha do ombro, né, e lembrando sempre de utilizar a retração da escápula para ativar bem os romboides também. E dessa forma você aumenta a eficiência do exercício e você também aumenta a segurança. Porque lembrando, a partir do momento que você passa, que você começa a gerar uma hiperextensão, você modifica o posicionamento da glândula humeral. Então pode ser que gere, né, um risco maior de lesão e, como eu disse, também diminui a eficiência do exercício.